temos perdão, mas é de louvar, primeiramente, porque acredito que aqui temos mais de 30 estudantes, certo? Consigo aqui estimar a olho que possivelmente somos mais de 30. E eu tenho atenção a isso porque eu acho que é um percentual muito bom. Porque quer dizer que há um certo interesse em comunicar e falar mais sobre aquilo que é a nossa área. O nosso antigo professor da História da Arquitetura, ele costumava repetir muito uma certa frase, que a arquitetura não são só plantas e fachadas. E na verdade é isso, é verdade, eu concordo e concordo mesmo muito. Porque eu penso que talvez vocês já se depararam com um colega que é duro a nível de desenho. Mas se pegarmos aí com uma, às vezes nem é necessário propriamente uma lupa e procurar analisar funcionalidade. Porque eu penso que de nada nos serve um projeto que supostamente é visualmente agradável e depois o cadeirante não consegue circular, por exemplo. O cego não consegue circular, por exemplo, ou seja, é a estrutura a reduzir o ser humano, quando na verdade as estruturas servem para atender os seres humanos e não o oposto. Então, quando eu penso em arquitetura além da construção, não tem como não pensar nessa amplitude, porque muitas vezes o arquiteto ele tem de se imaginar na pele de outros profissionais, por exemplo. Se tu estás a projetar um hospital, tu tens de te imaginar como um médico, como um enfermeiro, como diretor de RH, e tens de te imaginar também como doente e também como visitante. Porque só dessa forma eu penso que nós conseguimos projetar espaços humanizados e que realmente possam atender à população. Estamos ainda no início, como eu sei que eu falo um pouco, acho que é melhor ceder ainda o microfone. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Arquiteto Batista Ivan, na verdade arquiteto urbanista, né? E estamos aqui para abordar sobre um tema pertinente, que é a arquitetura, muito além de construir casas. Bom, todos nós quando ouvimos falar de arquitetura, claramente somos remetidos a plantas, a casas, a estética, a tudo quanto aquilo que na academia nos é passado. E temos isso como padrão de definição de arquitetura. Porém, a arquitetura não é planta, a arquitetura não é casa. E nunca foi. A arquitetura é a interação entre o espaço e o homem. É o estudo entre o espaço e o homem. Como é que o homem se interage dentro de qualquer espaço e como é que qualquer espaço serve o homem. Isso é que é arquitetura. A arquitetura não é desenho. Desenho faz parte da arquitetura. Desenho está dentro da arquitetura. Porém, a arquitetura é decisão. Por isso é que nós vamos ver que, quando não temos isso em mente, nós não construímos apenas edifícios ruins. Nós construímos formas ruins de se viver também. Nós fazemos com que as pessoas tenham um método de viver ruim. Por quê? Porque não observamos que a arquitetura vai muito além de plantas e fachadas, como já disse aqui a minha colega de painel, a arquiteta Ana. A arquitetura é muito além daquilo que nós simplesmente vemos. É sentar e saber realmente qual é a interação, qual é o relacionamento que o homem tem com determinado espaço. Isso é que nos leva a fazer a arquitetura de forma certa. Acho que de uma forma introdutória é isto. Bom, eu penso que a resposta para essa pergunta em questão, ela começa logo naquilo que é a essência da arquitetura, nos perguntarmos como é que na verdade esse elemento da arquitetura surgiu. Porque nós sabemos que em algum momento da história a arquitetura era executada pelos engenheiros civis. E até os dias de hoje, eu apercebi recentemente que os engenheiros civis têm a permissão de assinar projetos arquitetônicos até mesmo a Faculdade de Arquitetura sem a presença de um arquiteto. Mas, em algum momento, surgiu essa separação. E a história vem nos narrar que os estilos arquitetônicos foram surgindo sempre acompanhados de um protesto social. Ou seja, o ser humano descobre uma nova forma de pensar, uma nova forma de ser e agir, então também entende que precisa de construir de uma outra forma. Ou seja, a arquitetura vem, na verdade, ser o resultado de uma forma de pensar da sociedade. Foge-me agora o nome, tem
já sei que eu esqueço constantemente o nome desse sociólogo, mas é um sociólogo norte-americano que escreveu a teoria da janela quebrada. E essa teoria resume-se em defender que uma única janela quebrada no bairro pode transformar um ser em um delinquente. Agora, por que eu trago logo essa teoria? Porque isso vai nos obviamente refletir o exemplo como é que eu posso dizer, das zonas onde encontramos pessoal com maior potencial financeiro e com menos potencial financeiro. Dificilmente nós vamos chegar em zonas onde vive o pessoal da elite, encontrar janela quebrada, lixo no chão, e naturalmente o índice de criminalidade lá é mais reduzido. Porque existem poucos, além da educação que se recebe em casa, das condicionantes financeiras, tu tens poucos agentes a nível do meio ambiente a te incentivar a ter um comportamento negativo. Mas quando nós entramos para as nossas periferias, o indivíduo, além de não ter o devido auxílio dos pais, nem sempre isso acontece, tu quer colocar na pior das hipóteses, mas além de já não ter uma boa educação, uma boa base estrutural em casa, porque talvez é filho de pais separados, infelizmente os pais não têm como trazer o alimento em casa de forma condigna, por mais que queiram, o indivíduo já não tem isso em casa, ele sai fora de casa, a primeira coisa que ele vê são erosões, por exemplo. E além do solo erodido, ele vê os resíduos sólidos, ele tem constantemente contato com o lixo orgânico. Então, como é que esse indivíduo vai, no seu subconsciente, ter ideias boas plantadas no seu subconsciente? E a nível da arquitetura e urbanismo, nós temos o prazer, a oportunidade de poder moldar esses aspectos. Quando nós pensamos que podemos colocar taludes no solo erodido, no solo meteorizado, nós não estamos simplesmente a pensar que aquele lugar vai ficar bonito. Estamos a entender que alguém vai nascer o quê? O pensamento de cidadania, porque tem o seu bairro mais organizado. Porque pode não viver num arranha-céus, mas no mínimo dos mínimos, tem uma habitação que realmente transmite aquilo que é a sua dignidade como pessoa. Bom, como é que eu sei que o que eu estou a fazer é verdadeiramente arquitetura? A princípio é importante saber que, como já referenciou aqui a arquiteta Ana, que a arquitetura passa mais naquilo que é resolver o problema da comunidade ou o problema da sociedade. Na verdade, toda isso, como urbanista, toda qualquer intervenção, né, no território ou toda qualquer intervenção na cidade deve servir para o melhoramento da qualidade de vida das populações ou das comunidades. Então, como é que você sabe que o que você está a projetar não é simplesmente utopia? Quando as decisões tomadas neste projeto vão beneficiar ou vão melhorar a qualidade de vida de alguém. Por quê? Porque um corredor mal dimensionado vai dificultar ou vai criar um problema que você nem imagina dentro de uma residência. Uma casa a ser projetada sem análise de fatores climáticos vai, na verdade, criar-se um problema posteriormente. Então, quando estamos a projetar, quando estamos a pensar em arquitetura, a projeção vem depois do pensamento. Nós primeiro começamos a pensar em soluções viáveis, soluções integráveis, porque o que acontece muitas das vezes nós temos referências ou buscamos referências internacionais quando queremos fazer um projeto qualquer. Eu vou analisar projetos feitos no exterior e pela estética, pela beleza, vou querer replicar alguma coisa aqui. Isso acontece muito em projetos de fim de curso. E eu vejo muito isso quando os estudantes querem impressionar, fazer um bom projeto, pelo menos para ter uma boa nota. Então ele vai construir, ou tem um projeto com um tema centro cultural, então vai criar um centro cultural com uma base formal de chifre de não sei lá o que. Quer dizer, para ti é algo bonito. Porém, nós devemos entender que, não obstante a estética, a arquitetura não é só arte. A arte faz parte da estética, sim, mas a funcionalidade também. Então, tudo quanto nós projetamos, tudo quanto nós elaboramos dentro da academia, vai refletir aquilo que nós vamos fazer posteriormente fora da academia. Se aqui dentro você faz projetos sem pensar e dimensionar, lá fora você não vai conseguir fazer projetos. Vão te ligar, vão te dizer, para arquiteto, aqui as dimensões que você deu não estão a bater certo.
E se as tuas dimensões não estão a bater certo, quer dizer que é um problema enorme. Nós lidamos com vidas. Por isso é que cada decisão é importante. E isso é que é arquitetura. Lidar com pessoas, lidar com vida. Eu disse na minha primeira abordagem que a arquitetura é como você se relaciona com o espaço. Como o espaço vai nos beneficiar. E não o contrário, não como eu projeto o espaço, não, ou como que eu desenho o espaço. Desenho qualquer pessoa pode fazer. A arquiteta fez menção na altura, na sua primeira abordagem, que muitos de nós encontramos sempre, ou temos naqueles colegas que têm uma habilidade em desenho extraordinária. E isso acontece. Eu, quando fiz o meu ensino médio, não era o melhor aluno em desenho, longe de mim. Nem mesmo quando fiz a universidade também não era. A arquiteta vai confirmar depois. Não era o melhor aluno, ela foi minha colega, era a melhor aluna. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque a arquitetura não é sobre quem é bom a desenhar, quem é bom a fazer uma ou outra coisa. Pelo contrário, é como nós pensamos nos outros, como nós pensamos na comunidade. Então, cada decisão, quando estiveres a projetar, por que eu estou a colocar uma janela de 1 metro nesse compartimento? Qual o índice de iluminação que vai entrar aqui? Você tem que se colocar no lugar da pessoa que vai frequentar aquele espaço. A arquiteta dizia, você vai projetar um hospital, você tem que se colocar no lugar da pessoa que vai estar doente, porque um dia você vai estar doente. E você não pode reclamar do hospital que você próprio projetou. Ah não, essas casas, esses degraus estão muito altos. Sim, quando estavas a projetar, querias dinheiro. Agora o hospital está feito, você está a reclamar que estás doente, não estás a conseguir subir um degrau. A culpa é de quem? A culpa é sua. Porque você não está a prever ou não está a pensar em arquitetura. Aqueles degraus mal feitos, que muitas das vezes nós fazemos porque estamos sem tempo, temos que terminar o projeto, é para entregar amanhã. Esse degrau também vai passar só no barulho, ou essa janela vai passar no barulho. Imagina aquilo sendo realizado na vida real. Depois ser o teu parente, a tua mãe, o teu irmão, que vai frequentar aquele espaço. Eles vão reclamar. E se calhar você vai querer virar o rosto e dizer, nada, eu nem tenho a ver com esse projeto. Porém, mais ou menos isso que acontece. Como é que você sabe que você está fazendo arquitetura? Quando você começa a tomar decisões para o bem ou para melhorar a qualidade das pessoas. Seja mobilidade, já se falou aqui em mobilidade, seja em construir ou em espaços interativos ou inclusivos. Só a título, pelo menos aqui, para repassar aqui um acontecimento, tinha um instituto em que uma turma não conseguia transitar de um andar para o outro, porque normalmente naquele instituto funciona como? Se você está na 10ª e morrer no chão, a 11ª é no primeiro andar, sucessivamente. Porém, tinha uma turma que não subia porque tinha um cadeirante e a escola não tinha um elevador. Então, aquele estudante automaticamente condicionava toda a turma. E depois ficou um caso em que a turma fazia bullying com o colega, ficavam chateados porque, por causa do colega, eles não iam para outras salas. Só que a culpa não é do colega. A culpa não é do colega. Nós projetamos a escola sem elevador, quer dizer que nós não estávamos a contar com o cadeirante. Então a culpa não é do colega. A culpa é nossa porque nós tomamos mal as nossas decisões em arquitetura. Então tenham em mente isso, que a arquitetura é decisão e não só desenho, é decisão, a decisão que você toma, isso sim é arquitetura. Precisa de saber as funções ambientais, precisa de saber todo elemento, porque a partir desse mesmo processo tu podes descobrir não só melhores formas de projetar a nível de funcionalidade, mas a forma de beleza mais adequada para aquela localidade. Eu tive o prazer de trabalhar há algum tempo no projeto Quimia no Bengo e eu fiquei maravilhada porque eu ouvia muito falar de teipa de pilau. Foi a primeira vez que eu vi, assim, pessoalmente, a olho nu, uma casa construída em teipa de pilau. E aquilo é uma coisa muito bonita, mas muito bonita, porque nem precisa de pintura e tudo mais. E é uma casa extremamente funcional e foi feita com materiais daquela mesma zona. Ou seja, na minha perspectiva, para se construir um projeto belo ao mesmo tempo funcional, precisamos de literalmente gastar o tempo devido no diagnóstico. Não podemos
passar de maneira alguma o diagnóstico. Porque se nós pegarmos num país como o nosso, por exemplo, nós temos problemas de estrada, e trazer aqui um arranha-céus, por mais que ele seja funcional a nível de estrutura, ele futuramente pode ter muitos problemas, porque primeiro, se nós não temos asfalto, nós temos muito problema com a poeira ainda. Significa que a beleza daquele edifício não vai poder ser apreciado na sua plenitude. E ainda que tenha, nós vamos ter o que? Nós temos a nossa Baixa de Luanda. Temos a Coreia aí a contrastar com a Mutamba, por exemplo. E fica uma coisa que literalmente é como se pudesse diferenciar, entre aspas, o céu e o inferno ao mesmo tempo. Então, de maneira a resumir, eu penso que é essencial se explorar a fase do diagnóstico e depois lembrar sempre que a beleza nem sempre dá nos excessos. Eu sei que eu já ia terminar, mas lembrei agora de um detalhe que eu acho um pouquinho importante. Eu tive o prazer de analisar uns renders que uma amiga minha entre aspas, uma colega fez, nós estávamos a trabalhar juntas. Era um render de interior, mas o que acontecia naquele render? Ela colocou um mármore muito bonito mesmo. Colocou estratos de madeira muito bonitos, colocou LEDs e ainda colocou umas luminárias muito bonitas. Mas é que era tudo muito bonito numa imagem. Agora imagina tu a chegares cansado do teu dia laboral, entraste naquele espaço, está tudo muito bonito. O que é que tu vais olhar primeiro se aí tudo chama atenção? O resultado tem o cérebro cansado e aquilo que era para ser a tua zona de descanso te mata. Então, repito, explorar o máximo possível a fase de diagnóstico, porque cada projeto é um projeto, é como se fosse um filho. O arquiteto não quer me deixar responder. Bom, para complementar, né, o que já foi dito aqui pela arquiteta, como é que eu faço um projeto que seja não só estético, mas também funcional. Levar em conta as condicionantes. Quando falamos de condicionantes climáticas, falamos de condicionantes do entorno também. Então, você quando vai projetar, você tem que estudar o tipo de solo e as soluções a serem usadas nesse projeto. Tens que ver qual é a interação do projeto em si com o entorno, porque o nosso conceito de estética, muitas das vezes, está inteiramente ligado com aquilo que nós vemos em um outro espaço, ou em um outro sítio, ou em uma referência tirada fora, vamos assim dizer, internacionalmente. Porém, nós devemos entender que, como a arquiteta disse, cada projeto é um projeto. E nós precisamos nos concentrar nos problemas e nas condicionantes que o nosso projeto apresenta. Desta forma conseguiremos sim fazer um projeto que seja funcional. Isso porque o nosso projeto será identitário. E quando falamos de identidade, estamos a falar em analisar até a cultura. Onde é que eu vou colocar ou vou incidir esse projeto? Como é que é este bairro? Como é que é esta rua, essa cidade? Para não acontecer o que nós conhecemos em urbanismo como elefantes brancos, que são aqueles edifícios feitos que não são usados, que não têm utilidade. Você vai pegar um edifício grande e vai colocar num local em que ninguém precisa, um edifício que não atende às necessidades populacionais ou das comunidades. Então nós precisamos primeiro fazer o diagnóstico, entender as condicionantes, o que é que me impede de construir este projeto e quais são as valências de construir esse projeto neste local. Isso me dará bases suficientes para depois, quando eu começar a projetar, eu ter um projeto realmente que se adeque ao local. Então é mais ou menos entender este lado, que para um projeto servir, nós precisamos fazer sempre um estudo de viabilidade, um estudo de programa, fazer um estudo de programa base, de tudo quanto que são condicionantes ao nosso projeto. Cultura dessas pessoas. Vou dar um exemplo. Se você tira alguém que toda a sua vida viveu em casas de pau a pique, sentado no chão, a comer no chão, para colocá-lo numa casa uma casa moderna, né? A estilo que pelo menos nós arquitetos gostamos de fazer, você estaria a cometer um erro do ponto de vista não só sociológico, mas também projetual. Por quê? Porque você vai estar a reeducar alguém
E estarás não só a educar alguém, estarás a fazer com que a pessoa deixe a sua cultura. Então, qualquer projeção deve ser identitária ao dono. Então, se você vai fazer um projeto para mim, a casa deve ser mais parecida comigo do que contigo. Não é porque você gostou do mármore que tens que colocar, não. Eu é que tenho que gostar do mármore. Se eu gosto de comer no chão, você tem que se virar, você é o arquiteto. Tens que arranjar a forma de que eu continue a comer no chão, porque é minha cultura. Eu sou bacana, eu gosto de comer com as mãos, não gosto de comer com os talheres. Você vai me colocar talheres aí, não vou usar. Então nós devemos entender que criar ou fazer uma casa ou projetar uma casa vai muito além de simplesmente um desenho. Então tudo isso que eu acabei de citar são condicionantes, porque você pode até observar o clima, está bem, pode observar o solo, está bem, o programa base, os tipos de materiais, mas pecares em que? Na minha cultura, se calhar a minha cultura não me permite que eu tenha uma casa tão luxuosa. Imagina, eu sou pescador, consegui uma casa, tá bom, mas eu sou pescador, eu saio às 5, às 4, então tenho que ter um lugar que mais se pareça comigo. Então isso também é uma condicionante, saber da cultura de quem você está projetando uma casa. Bom, eu penso que o essencial o arquiteto já mencionou, mas de modo a simplesmente reforçar, eu gostaria de dizer que sempre que nós temos a possibilidade de projetar alguma coisa, eu penso que nós podemos primeiro fechar os olhos, quando nós nos deparamos com esse tipo de situações, fechar os olhos e imaginar o que é que mais nos desconforta nas nossas casas. No que é que nós poderíamos, pelo menos a nível de funcionalidade, melhorar? Aquece muito, é o clima, mas será que só aquece por causa do nosso clima? A nossa sala, por exemplo, tem quantos por quantos? Quantas janelas tem? Então, às vezes parar e fazer esse tipo de análise leva, como é que eu posso dizer, faz com que a fase do diagnóstico de um projeto real seja mais fácil. Por quê? Porque tu te convidas a responder às tuas indagações a nível da arquitetura primeiro. Então, a tendência vai ser o quê? Procurar levar o espaço para o outro, de maneira que ele não sinta também essas aflições. O arquiteto Batista falou, por exemplo, das culturas que comem no chão. Nós temos evoluções modernas de pessoas ricas, em casas modernas, por exemplo, que não têm mesa de jantar. Agora, como arquitetos, porque nós temos aí um montão de informações diferentes dos outros tempos, graças a Deus, nós temos muito mais acesso a informações. Podemos não simplesmente utilizar as nossas redes sociais para ver quanto custou, por exemplo, a Cartier, que a pessoa que estava a usar, um árabe, por exemplo, estava a usar. Podemos explorar, por exemplo, como é que é a zona de jantar de um árabe. Eles geralmente têm tapetes e puffs em volta e eles comem todos juntos. Isso é uma forma, pelo menos, modo que tu podes pegar uma pessoa que sai do campo e colocar-no numa sala de jantar como aquela, por exemplo. Porque dessa maneira que tu inovas, mas não matas a cultura do indivíduo. Tu ensinas também para uma pessoa que é possível evoluir sem matar o antigo eu, porque a tendência é crescer. Como os seres humanos têm de bebês, crianças, entre aspas, porque uma criança também, um bebê também é uma criança, adolescente, adulto, idoso. Mas o nome que a tua mãe te deu quando tu nasceste vai ser o teu até quando você morrer. Então, se os nomes permanecem, de modo de alguma forma também nos identificar, não é justo que uma mera habitação faça que, por exemplo, a Sayonara passe a se sentir Joana. Então, isso acaba gerando uma espécie de controvérsia. E, na minha perspectiva, acaba sendo a base para que muitos moradores acabem, como é que eu posso dizer, qual seria o termo, meu Deus, vandalizando sem saber as próprias habitações aos próprios bairros. São as maiores dificuldades que os arquitetos enfrentam neste ramo, nesta profissão. A primeira maior dificuldade é a aceitação. Aceitação porque é muito difícil, né, no contexto em que nós estamos inseridos, as pessoas olharem para nós como arquitetos e nos darem um devido valor como arquitetos. Eu cresci contigo, eu te vi a crescer e muitas das vezes também posso até não te conhecer, mas só de olhar para ti eu não tenho
aquele ar de que realmente você merece alguma coisa como arquiteto. Muitas das vezes nós somos desvalorizados, às vezes pela aparência, às vezes simplesmente pela nossa forma de vestir, pela nossa forma de obras, nossas abordagens. Então, arquitetos, principalmente os arquitetos da nova geração, dá-se mais ênfase, né? Isso também pela experiência, mas dá-se mais ênfase aos arquitetos da velha guarda ou da antiga geração. Então, o primeiro ponto seria mesmo a aceitação. O segundo, pelo menos, seria a valorização como arquitetos. Existem muitos dos casos em que você vai intervir como arquiteto, mas pelo teu estado, se calhar, as pessoas não te dão devido valor como arquiteto. Quando falo de devido valor como arquiteto, digo em remuneração como arquiteto, porque seria isso normal. Se você fez um trabalho ou fez uma intervenção como arquiteto, você deve ser remunerado como arquiteto, mas muitas das vezes não é isso que acontece. Isso também acontece porque nós estamos num país e numa cidade ainda virgem. Nós estamos num país e numa cidade que ainda não abraçou a arquitetura em si. Por isso é que, como a arquiteta dizia no início, nós temos muitos contrastes nas cidades, em que um lado é urbanizado, o outro não. E nós vivemos assim como se nada tivesse a acontecer. Isso é porque valoriza-se pouco o arquiteto. E por último, nas intervenções feitas no território, muitas das vezes tomam-se decisões a níveis municipais, a níveis distritais, a níveis provinciais, sem consultar os arquitetos. Nós não somos tidos nem achados. Quer dizer, para eles, muitas das vezes o nosso cargo como arquiteto é mesmo só estar, tem um nome, esse é arquiteto. Porém, não somos tidos nem achados em decisões importantes dentro do território. Por isso é que você vai encontrar depois, vão colocar uma estrada onde não havia necessidade de colocar-se uma estrada. E as pessoas perguntam, mas não tinham que consultar arquitetos, aí não tem arquitetos. Na verdade, os arquitetos muitas das vezes não têm esse posicionamento porque não são tidos nem achados, não são dados devido valor. Então, são esses alguns dos problemas que nós enfrentamos ainda dentro dessa sociedade, apesar de ser um trabalho ou uma profissão muito, mas muito importante. Bom, o outro colega perguntou sobre se a engenharia civil permite que o quarto dos pais esteja por perto do quarto dos filhos, certo? Eu penso que a nível de leis e de normas, existem coisas que não têm como estar tabeladas. Por exemplo, existem pessoas que têm preferência em ter o quarto dos pais separado do quarto dos filhos por questões íntimas. Mas existem pais que são mais protetores, que preferem estar mais perto dos filhos para qualquer coisa só abrir a porta aí. E, portanto, é que existem pessoas que deixam de dormir com os pais, mesmo tendo condições financeiras, deixam de dormir com os pais aos 5, 6 anos, mas já casais que logo que o bebê nasce, o bebê já tem o quarto dela aí conversa. Se o bebê chorou, tem aí a babá eletrônica, a mãe controla a partir do monitor, qualquer coisa a mãe dá lá um pulo. Então, esses são detalhes que variam muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. A lei não tem, ainda que existisse uma lei, eu penso que essa eu quebraria, porque é necessário que a pessoa sinta-se dona do próprio espaço. A questão da jovem, depois a Bom, a nossa colega colocou uma observação que realmente é interessante. Suponhamos que eu tenho uma cultura, né, de comer no chão e aparece alguém que não faz parte da mesma cultura. Bom, a princípio, o que se entende aqui é o quê? O projeto deve ser identitário. Eu não construo a minha casa para uma visita ou para um vizinho. A casa é para mim. Então, se a casa é para mim, a casa deve ser identitária a mim, deve ter minha identidade. Claramente que como arquiteto, estou a falar como cliente ainda, depois vou falar como arquiteto. Como cliente, eu vou querer uma casa parecida comigo, em que os cômodos, os compartimentos estão divididos de acordo com aquilo que eu escolhi, os espaços foram todos definidos de acordo com aquilo que eu escolhi, não conforme o vizinho. Senão também a casa é do vizinho, não é minha, ou a casa é do visitante, não pertence a mim. Porém, como arquiteto, a tua questão seria mais como arquiteto,
eu devo prever este tipo de situações. Que claramente o visitante, ou que o proprietário vai receber visitas. E como é que ficam essas visitas? Isso não é problema do visitante, é problema de você arquiteto. Por isso é que nós voltamos aqui a dizer que a arquitetura é pensar em soluções. Então, como arquiteto, eu posso prever claramente colocar uma mesa, mas uma mesa que seja talvez móvel, que seja, não vou dizer móvel, né? Vamos dizer móvel, tá? Vamos usar esse termo móvel, que seja retirado normalmente para que as refeições sejam feitas e claramente que quando chegar um visitante seja usado esse móvel também de forma normal. Então isso é pensar em soluções, porém eu nunca posso fazer uma casa pensando em visita. Eu tenho que fazer uma casa pensando no dono da casa. Agora, se o dono da casa disser assim, prevê também um espaço para eu passar a receber visitas, aí sim, você tem que prever um espaço para passar a receber visitas. Então, a arquitetura é mesmo isso que a colega está a pensar. Então, isso eu fico até feliz, porque eu entendo, que me dá a entender que a colega também está a entender o que está sendo dito aqui. Isso é que é arquitetura. Porque você está a pensar além daquilo que pelo menos é simplesmente projetar uma casa para alguém. É pensar em outras pessoas que vão interagir. E isso, volto a dizer, a arquitetura é como você interage dentro de um espaço e como o espaço lhe serve. Então isso é que é arquitetura. O outro colega perguntava sobre como a arquitetura pode influenciar na memória coletiva, certo? Bom, sobre essa questão eu tenho até um testemunho. No ano passado eu decidi voltar para a escola onde eu fiz a primária, porque eu tinha o interesse de fazer um documentário. Inquieta-me muito saber que é possível eu aqui em Angola saber tudo, por exemplo, sobre o Hotel Jacarta, que está lá nos Estados Unidos da América, até saber como é que são os quartos, como é que é o rodapé, ter acesso a toda a ficha técnica, mas para ter acesso às informações dos edifícios públicos ou privados locais, eu tenho que mandar-me até a exaustão. Então, estava no meu nível ir lá explorar e eu tenho uma grande afeição por aquela escola, porque pelo menos algo assim que faz parte da minha infância. Cresci, desenvolvi naquele bairro, então eu tenho muito carinho por aquela localidade. Estou a falar do Golfo, especificamente a escola 6.001, a antiga Vilzé. E eu cheguei para lá, fiquei muito triste porque aquela escola já não funciona, já não tem teto. E era como se eu basicamente tivesse a vivenciar uma espécie de final do fim do mundo. Eu voltei para um lugar que eu conhecia com vida, onde eu convivi com os meus amigos, tive a primeira professora, aprendi a ler e a escrever, e de repente encontro aquele lugar inabitado, cheio de lixo, vandalizado. Para mim foi uma coisa muito triste. Então, eu trouxe esse exemplo porque isso acaba servindo de contraste, porque talvez essa sensação não foi a única a sentir, a única que saiu do bairro e decidiu voltar e deparou-se com aquela situação, porque principalmente as escolas são os maiores, as escolas, as casas, os empregos nem digo tanto, mas acabam fazendo parte, são os maiores lugares onde a gente vai desenvolver memórias coletivas, desde as brigas, brincadeiras com colegas e tudo mais. Então, de alguma forma, vai fazer parte, quer que a gente goste de ir para a escola ou não, faz parte de um longo período da nossa vida. Então, como arquiteta, eu penso que ao invés de deixar aquela escola abandonada, porque existem pessoas que têm uma relação psicoemocional com aquela escola, o ideal seria revitalizar. E ao invés de revitalizar, adivinha o que a administração fez? O terreno, como é muito grande daquela escola, construíram uma nova bem ao lado. Eu acho que isso é meio que absurdo, porque naquele momento, penso que quando fizeram isso, não estava a pensar na memória coletiva dos indivíduos que foram formados pelaquela escola, da quantidade de profissionais de educação que trabalharam ali e já não trabalham mais. Como é que, por exemplo, um antigo professor da 6.001 vai dizer que estudou aí, o filho pode perguntar, mas o papá trabalhava aqui nessa, ou esse lado que não é habitado? Porque existem esses detalhes, existem outros exemplos, por exemplo, de grandes marcos a nível da arquitetura local que foram demolidos. Como é que uma pessoa que, por exemplo, trabalhou no mercado do rock vai apontar que o mercado do dizer ao filho, a mamãe vendeu bem? Então, pelo menos essa é a minha perspectiva, procurarmos o máximo possível, como arquitetos, explorar as formas de revitalizar, requalificar ou requalificar edifícios
além de serem paredes, eu penso que quando principalmente a Bíblia nos fala que até as pedras podiam ser invocadas para louvar, é nessa perspectiva, porque a gente às vezes pensa que as pedras começaram a levantar e cantar e fazer o que a gente faz, né? Para quem vai vender, para quem tem alguma relação, ou para quem tem alguma relação com o indivíduo. Mas na minha perspectiva é essa. É ir para um edifício que eu fui lá durante algum tempo. E esse edifício conseguir me trazer memórias, narrar-me uma história. E principalmente quando ele revitalizado ou não, eu tenho alguma emoção com aquele edifício. Então, para mim, aquilo é ouvir as paredes a falar. Como se preparar psicologicamente para um projeto, né? Eu penso que primeiramente tens que colocar na cabeça que nesse momento tu és o profissional. Acaba sendo um pouquinho estranho porque vos aconselhamos a ser humanos o máximo possível e vivenciar na pele tudo aquilo que um ser humano que vai utilizar aquela estrutura tem que viver. Mas isso acaba sendo que faz mesmo parte das vestes do profissional, porque, por exemplo, o médico vai fazer a operação sempre contando que o paciente não vai vir a óbito. Mas se chegar a óbito, ele não pode chorar. Ele tem que estar neutro, apesar das emoções, porque até mesmo se for emotivo, no momento da operação, o que era para dar certo acaba dando errado. O mesmo acontece com a fase de execução do projeto, porque é muito estressante mesmo. Depois existem um montão de intervenientes, porque diferente daquilo que é no campo, pelo menos eu comecei, dentro do mercado de emprego, eu consegui ver que há uma diferença abismal de faculdade, ou pelo menos academia e mercado de emprego. Então, esses três que vocês vivem, pelo menos na fase de execução, quando chega a entrega, não chegam nem sequer em conta com uma real empreitada. Então, primeiro entende que tu não estás a sair de casa propriamente para ir fazer amigos. Tu estás a ir cumprir um dever. Não tu és um ser humano, mas nesse momento tu estás a ir cumprir um dever. E quando tu dever conseguir executar um projeto a tempo e hora. Tu tens o prazo para cumprir. Então, mentaliza isso o máximo possível. Às vezes, não, maioritariamente, na fase do projeto, a gente vai cometer muitos excessos a nível pessoal. Nossa vida pessoal sofre muito, familiares nos veem bem menos. Acontece um montão de controvérsias, mas o essencial é tu saberes que nesse momento estás aí trabalhar. Não estás aí para um lugar emotivo, não estás aí fazer amigos. Estás essencialmente porque tu tens um compromisso e um prazo para cumprir. Na minha perspectiva é isso. Porque pelo menos em construção ninguém vai dar muito tempo para fazer consulta com um psicólogo. Bom, eu vou tentar resumir as duas últimas questões. Estamos já acima do tempo. Eu gostei, só que o jovem que fez a questão já não se faz presente, mas é uma pergunta muito pertinente, muito boa. Por quê? Porque a arquitetura é um dos veículos do combate à segregação, porque existe muito isso na nossa sociedade. E como que o arquiteto vai combater isso? A partir de projetos inclusivos, a partir de projetos pelo menos que são voltados à comunidade. Eu já fiz menção disso aqui antes. Os projetos são para a população, para o melhoramento da vida ou da condição e da qualidade de vida das populações. E quando um projeto não obedece essas regras, então ela cria essa disparidade, cria a segregação. Quando você faz um hospital público e diz que tem que se pagar para entrar, isso não tem a ver com a população ou não tem a ver com a comunidade. Então, quando pensamos em acabar com as desigualdades, precisamos entender que a arquitetura deve ser sempre inclusiva, deve incluir todos, deve ser para todos, deve chegar a todos. Então, dessa forma, acredito eu que conseguimos responder as duas últimas questões. E para concluir, o de conclusão, dizer que a arquitetura vai mesmo muito além de construir casas, como já fizemos menção aqui. A arquitetura é como nós pensamos, obrigado, como nós pensamos, como nós resolvemos os problemas das populações. A arquitetura é para os outros, não só para nós, para o próximo. Então, como nós resolvemos esses problemas é que é a arquitetura. A arquitetura não é só desenho, a arquitetura não é só projeto, a arquitetura é decisão. Então, a partir daqui, saibam tomar boas decisões em nossos projetos,
e saibam sempre que essas decisões vão ter um impacto em todas aquelas pessoas que vão usar esses espaços que vocês vão projetar. Obrigado. E esta é uma então para os nossos mentores.